Olá a todos que nos acompanham, eu sou Isadora Teixeira e recebo no estúdio do Metrópolis hoje o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o desembargador José Cruz Macedo. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, boa tarde. Doutor, o senhor vai encerrar agora, no mês que vem, a gestão de 2 anos à frente do TJDFT. Qual é o legado da sua gestão? Nós estamos encerrando a gestão com muito trabalho. Então, houve um planejamento inicial, aplicação dos recursos, nós aplicamos todos os recursos disponíveis. Então, nós recuperamos o nosso palacinho, que é o espaço onde tem o principal endereço do tribunal, que é a sua sala de sessões. Então, esse palacinho estava interditado há quase 5 anos e nós voltamos a ocupá-lo. Fizemos uma revitalização. Foi uma obra muito esperada pelo tribunal, importante para os nossos jurisdicionados, para os nossos advogados, especialmente para os juízes e para o Ministério Público. E foi um ano, o primeiro ano, cumprimos todas as metas, então atendemos as expectativas do nosso CNJ, o Conselho que faz o controle administrativo das atividades judiciais. No segundo ano, também, com muito trabalho, julgando mais processos do que recebemos, nós conseguimos também cumprir as metas. Tivemos também um olhar especial para a saúde dos servidores, para a saúde dos magistrados, para a saúde dos jurisdicionados, porque a procura com relação à saúde foi muito grande, especialmente em face da pandemia. Foi um tempo de muita dificuldade, de muito sofrimento, e o judiciário esteve muito presente nisso, procurando atender às expectativas da população do DF. Doutor, eu gostaria que o senhor fizesse um raio-x do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios hoje. Quantos magistrados o tribunal tem? Esse número é suficiente? E qual que é o volume de trabalho produzido aí pelos magistrados anualmente? Nós hoje temos pouco mais de 400 magistrados, entre juízes e desembargadores. É um número ainda insuficiente para atender a população do Distrito Federal, mas nós temos trabalhado muito. Nós temos superado a cada ano as nossas metas. Pretendemos um aumento de magistrados, especialmente no segundo grau. O nosso tribunal já é um tribunal de médio porte e pode ter realmente um número maior de magistrados. Para isso, nós dependemos de recursos e dependemos de lei federal. Tudo que se faz no TJDF é através de lei federal. Nós somos um tribunal da União e, portanto, dependemos do Congresso Nacional para fazer alterações em nossa legislação. Mas temos conseguido prestar uma jurisdição boa, tanto assim que não só processo de Brasília, mas do país inteiro. Hoje as pessoas elegem Brasília para dirimir seus conflitos, o que é, inclusive, um trabalho maior para nós. Doutor, o senhor citou, né, que hoje são 48, desembargadores, certo? Qual que seria o número ideal, então, diante desse volume de trabalho, como o senhor citou? No primeiro momento, nós gostaríamos de aumentar 2 turmas, mais 8 desembargadores, para que pudesse ser melhor atendida a população do Distrito Federal. No ano passado, só para ter uma ideia, nós julgamos mais de 300 mil processos. É um número significativo, é um número muito elevado. Exige muito trabalho dos magistrados, dos servidores, dos colaboradores. E esse aumento, ele seria importante. É evidente que temos conhecimento da dificuldade de recursos, né? Precisamos da aprovação de uma lei federal, precisamos de incluir no orçamento. Não são tarefas simples, mas nós temos trabalhado nesse sentido. E temos já um estudo realizado demonstrando essa necessidade, que é mais uma tarefa que certamente será seguida pelas novas administrações. Presidente, o CNJ aprovou no ano passado uma nova norma para garantir a paridade de gênero nos tribunais. A partir de agora, né, todo juiz que queira ser desembargador no critério por merecimento deverá ser submetido a 2 listas, uma feminina, exclusivamente feminina,
e outra mista. Isso já está sendo implementado no Tribunal de Justiça do DF? Isso será implementado com certeza. A medida é muito bem-vinda. Para ser implementado, precisa da existência de vaga. Mas certamente nós seguiremos essa resolução, porque nós consideramos importante a participação das mulheres, necessária a participação das mulheres no Poder Judiciário. Não será muito difícil no caso do nosso TJ. Nós já temos hoje 13 desembargadoras e nós temos muitas juízas já próximas de ascenderem ao tribunal. Então, nas próximas vagas, inclusive, muitas delas serão de juízas. E nós teremos como alcançar esse percentual de 40% com alguma facilidade. É interessante que fizemos um concurso para juízes e aprovamos, e eu dei posse há pouco tempo, a 11 juízes e 11 juízas. Então, foi, inclusive, um índice maior do que o do CNJ. Nós ficamos muito felizes com essa coincidência e ela será muito boa para o nosso tribunal. Hoje já temos mais de 1/3 de mulheres entre os nossos juízes e desembargadores. E com relação aos servidores, outro aspecto importante, nós temos mais mulheres do que homens. Nas funções de direção, funções comissionadas de gestão do tribunal, nós temos mais mulheres do que homens. Então, no caso do TJDFT, não teremos dificuldade para cumprirmos essa regra. Desembargador, hoje o Tribunal de Justiça ele é bem avaliado pela população, vocês têm mecanismos para medir aí essa satisfação do jurisdicionado com a Corte? Nós temos vários canais de avaliação. Nós temos canais para recebermos denúncias, nós temos a ouvidoria, então nós temos um relacionamento com o público e temos uma boa avaliação. O tribunal é um dos mais céleres do país. É um tribunal que julga rápido e que, modesta parte, julga bem. É verdade que os tribunais eles não podem ser avaliados do ponto de vista de popularidade. O juiz tem que cumprir o que está na lei, o que está na Constituição. O juiz não decide para ser popular. O juiz tem que decidir, deve decidir conforme a Constituição e conforme a lei. Portanto, é preciso a gente observar essa questão da avaliação dos tribunais. Porque nos tribunais nós só recebemos conflitos, nós recebemos as disputas entre as partes, nós recebemos pedidos para assegurar direitos e nem sempre esses direitos são atendidos conforme o pedido, porque eles são atendidos e devem ser atendidos de acordo com o que estabelece a lei, com o que estabelece a lei. Então, nós ficamos muito preocupados em cumprir a legislação. Eu acho que o maior farol e o melhor instrumento que o juiz tem é a Constituição. Uhum. Presidente, em outubro do ano passado, o Tribunal de Justiça do DF passou a admitir aí sustentação oral por meio de vídeo e de áudio nos julgamentos que são virtuais. Essa medida ela tem se mostrado eficaz? Ou o tribunal tem recebido reclamações dos advogados? Nos processos virtuais, nós temos admitidos, mas nós temos feito as nossas sessões presenciais. Em regra, a sessão é presencial no TJDFT. Essa, inclusive, é a preferência dos advogados. Mas, em várias situações, os advogados podem fazer tentações orais por via virtual, especialmente aqueles que moram fora de Brasília. Os advogados de fora de Brasília podem fazer sustentações virtuais. Alguns gostam, outros realmente acham que é mais difícil, que não é tão eficiente. Mas, na realidade, no nosso tribunal, nós não temos problema com sustentação oral, porque as nossas sessões são majoritariamente presenciais e mesmo nas virtuais, os advogados podem pedir para que as sustentações orais sejam presenciais. Então, esse não é um problema para o TJDFT. Uhum.
Presidente, a gente tem visto cada vez mais presente nos tribunais, inclusive no TJDFT, a presença dos acordos de não persecução penal e de não persecução civil. O senhor acredita que esses instrumentos, que têm sido cada vez mais comuns, eles são uma forma eficaz de garantir justiça para as pessoas? Veja, esse é um caminho, inclusive para desafogar o judiciário. Hoje, a nossa luta é para evitarmos processos. Nosso trabalho é julgar todos os processos, mas nós precisamos de evitá-los, porque não é possível o quantitativo de processos que são remetidos ao judiciário. Então, essas iniciativas são formas alternativas de julgamento. Os acordos são possíveis, eles evitam o processo. Nós já temos legislação sobre isso. Em outros países isso é muito comum. Nos Estados Unidos, essa negociação ela ocorre todos os dias. Ela ocorre na delegacia, ela ocorre no Ministério Público, ela ocorre no Judiciário. E nós precisamos avançar nesse sentido. Formas alternativas de julgamentos, os nossos acordos, as nossas sessões de conciliação. Nós temos ali na Asa Norte, onde funcionava o antigo juízo da Vara da Infância, nós temos um espaço de conciliação que as pessoas podem comparecer sem marcar horário. Pessoas de baixa renda, pessoas vulneráveis. E ali tem juiz, Ministério Público, Defensoria Pública. As pessoas, então, podem fazer os seus acordos. É um espaço de conciliação que está sendo muito procurado pela comunidade e evita a existência de um processo judicial. Então, é muito positivo para o Poder Judiciário. Desembargador, no dia 8 de janeiro de 2023, Brasília foi palco de ataques à democracia com a invasão da sede dos três poderes, né? O senhor, como desembargador, magistrado aí há mais de 20 anos, né? E agora como presidente do Tribunal de Justiça do DF, o senhor avalia que a resposta do Judiciário, no caso do Supremo, ela tem sido à altura daqueles ataques? No dia 8 de janeiro, nós tivemos um atentado à democracia, um atentado aos poderes constituídos. Isso é inaceitável. Nós não podemos conviver com isso. A democracia ela exige convivência entre as pessoas. Essa convivência tem que ser pacífica, não pode ser violenta. Não é admissível, não é razoável que pessoas se reúnam para invadir poderes, sobretudo para desconsiderar o resultado da eleição, independente de quem ganha a eleição. A questão não é com relação a pessoas e muito menos com relação à ideologia. O interessante da democracia é que quem vence a eleição, quem ganha, leva. É uma coisa muito comum, normal. Nós não podemos desrespeitar esse resultado. O Brasil é um país muito desigual, mas no momento da eleição, todo mundo é igual. Um voto tem o mesmo peso para todas as pessoas, para o rico, para o pobre, para o branco, para o preto. E o fundamental é respeitar o resultado da urna. Então, as pessoas não podem, de maneira nenhuma, invadir prédios, destruir objetos. E tem que haver uma resposta do Poder Judiciário. Ninguém pode admitir isso. Ninguém admite que sua casa seja invadida, seja depredada. Imagine invadir os poderes da República. Isso realmente foi um momento trágico de nossa vida institucional, lamentável. E o Poder Judiciário precisa reparar isso, precisa realmente julgar e apurar, investigar e julgar os responsáveis. Eles precisam responder penalmente pelo que fizeram. Isso não é possível em nenhum lugar do mundo. E não é possível dentro da cidadania. A cidadania precisa conviver, precisa viver em paz, precisa viver pacificamente. Eu diria que foi um momento que nós precisamos agir com rigor para que ele nunca mais se repita. É preciso
tomar medidas para que as pessoas compreendam que não pode haver impunidade em nenhum tipo de crime. E ainda mais em crimes praticados contra a democracia, contra o Estado de Direito. Muitas vezes as pessoas reclamam muito da atuação do judiciário com relação a práticas criminosas de fatos ocorridos muito próximo delas. E num momento como esse, em que há uma agressão às próprias instituições, é preciso compreender que a punição tem que ser rigorosa, tem que ser efetiva. Ela tem que ser pedagógica para que as pessoas compreendam que não pode atuar dessa maneira. O direito de manifestação é direito de toda pessoa, é direito assegurado na nossa Constituição. A nossa Constituição, e essa Constituição de 88, ela trouxe muitos direitos, mas ela também trouxe deveres. E todo cidadão é obrigado a seguir o que dispõe a Constituição e as leis. A Constituição ela mudou o nosso país, especialmente porque ela assegurou o exercício pleno da Constituição. Eu digo sempre, eu fui votar para presidente da República pela primeira vez em 1990, graças à Constituição de 88, porque não era, nós não podíamos votar, não era possível o voto para presidente da República, não havia eleição. Então, isso é algo lamentável para uma geração toda. A minha geração não pôde escolher os seus governantes, especialmente o presidente da República. Desembargador, agora que o senhor deixará aí o cargo de presidente do Tribunal de Justiça no mês que vem, quais serão os seus planos para depois desse período? Bem, vou voltar para a jurisdição. Vou julgar e julgar e julgar, que é o que eu faço já há muitos anos e gosto de fazer, gosto de estudar o processo, né? Gosto de procurar a melhor solução e de julgar conforme o que está no processo, realmente sempre atento muito à preocupação com as partes. E o magistrado é exatamente esse servidor, é um servidor público com característica de uma natureza de agente político também, mas que tem o dever de atender a todos que procuram. Então eu vou voltar para a jurisdição e com satisfação, depois de ter cumprido esse mandato, que é muito trabalhoso. Dirigir um tribunal é uma tarefa realmente gigantesca, são preocupações todos os dias, decisões todos os dias, mas felizmente nós estamos acostumados com decisões. Vou continuar julgando. Presidente, para a gente encerrar, eu gostaria de saber do senhor. O senhor acredita que hoje os magistrados e os servidores do judiciário, eles são bem valorizados? Ou, se não, o que poderia mudar para melhorar? Bem, nós temos hoje no judiciário algumas dificuldades com relação aos servidores, porque, especialmente com relação à carga de trabalho. Nós temos uma carga de trabalho muito elevada para os servidores e para os magistrados. Então, o nosso desafio é melhorar essa questão do trabalho, tomar algumas medidas para que sejam reduzidos no processo, porque a grande carga do processo exige dos servidores muito trabalho. Nós temos trabalhado hoje com o teletrabalho, há um número de razoáveis servidores hoje em teletrabalho. Então, nós, na nossa gestão, procuramos prestigiar muitos servidores, né? Cuidando, lembrando da necessidade de cuidados com a saúde, de melhores condições de trabalho e de medidas para que reduza o número de processos. Então, essas medidas alternativas de julgamentos, elas nos ajudam, porque elas reduzem esse quantitativo, que é realmente para quem está no dia a dia no Poder Judiciário,
é algo absurdo a quantidade de processos que recebemos. Então, os juízes e os servidores trabalham muito porque não param de receber processos. A grande luta, como eu disse, é para reduzir o número de processos e assim melhorar as condições de trabalho dos servidores e de magistrados. Tá ótimo, desembargador. Muito obrigada. Pois não, e aqui eu trouxe um exemplar da Constituição, que eu gosto muito dela, é um exemplar comemorativo dos 35 anos da nossa Constituição. Muito obrigada. Para você, que nós fizemos em homenagem à Constituição de 1988. E que é bom, todos devemos conhecer a Constituição. Com certeza, obrigada, viu? Vou deixar ali em cima da minha mesa para ver todos os dias. Tá ótimo, eu que agradeço. E estamos à disposição, Isadora. Obrigada. E a vocês que nos acompanharam até aqui, eu agradeço e até a próxima.